O Revista Brasil TVT conversa agora com Miguel Nicoleles, neurocientista e professor da Universidade de Duke. Boa noite, professor Nicoleles, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Maravilha. Professor Nicoleles, esta semana o Brasil bateu recordes diários de mortes. Professor, a minha pergunta é direta para o senhor. Onde vamos chegar? Chegamos no pico ou esse número tende a crescer nas próximas semanas? Eu não acredito que nós tenhamos chegado nem próximo do pico ainda, né? Infelizmente, todas as projeções, todas as indicações mostram que a situação brasileira ainda vai piorar muito nas próximas semanas, especialmente se múltiplos estados e múltiplas capitais entrarem em colapso sanitário, como nós estamos vendo em Porto Alegre, Natal, provavelmente nessa altura em Salvador, Florianópolis, Curitiba, enfim. Se São Paulo entrar em colapso a nível da capital e do estado, a situação brasileira fica mais do que crítica. Professor, bom, queria saber ainda sobre isso, né? O senhor mesmo disse que estamos prestes ou talvez assistindo a maior catástrofe da história, né? E aí a gente tem visto uma inépcia gigantesca ou ainda uma intencionalidade na política do governo federal que faz declarações criminosas, podemos dizer dessa maneira, uma falta de gestão no Ministério da Saúde, que nesse momento seria o ministério mais importante e mais fundamental para combater a pandemia, e no meio disso tudo, pessoas discutindo a questão do lockdown por conta do impacto econômico que isso pode causar. E recentemente tivemos algumas restrições, principalmente no estado de São Paulo, de horário. E sempre que acontece isso, as pessoas falam, vale a pena você fazer um lockdown a partir das 7 da noite até as 6 da manhã? Enfim, o que eu queria saber é o seguinte, como seria um plano ideal de uma restrição rígida, de um lockdown que poderia funcionar? Bom, o que foi feito no Reino Unido, na Alemanha, né, Israel, foi feito na Nova Zelândia, na China, no mundo inteiro. Você precisa restringir as atividades não essenciais, evitar aglomerações e fazer com que a taxa de crescimento do vírus, das infecções, caia rapidamente, dramaticamente, como aconteceu no Reino Unido nesse último lockdown. Mas você também tem que controlar os aeroportos, tem que fechar o espaço aéreo internacional, você tem que controlar o fluxo de pessoas pelas rodovias, pelo espaço aéreo do país, e você tem que testar em grandes números e, evidentemente, você tem que auxiliar financeiramente as pessoas, as atividades econômicas que têm que ser restritas economicamente. Você tem que ter um governo federal ou governos estaduais que ofereçam, como nos outros países da Europa, por exemplo, as condições mínimas financeiras para as pessoas poderem ficar em casa, no caso brasileiro, agora pelo menos 3 semanas, para que a gente consiga ter quedas significativas de casos e não leve o sistema de saúde do país a um colapso iminente. Professor, os avisos foram dados desde o ano passado, do início da pandemia. Aí nós chegamos uma alta, depois uma baixa, aí os alertas para o final de ano. Mas esses alertas não vinham seguidos por parte das autoridades com medidas efetivas para impedir aglomerações em todo o Brasil. E agora a gente chega nessa explosão de casos, professor. E aí soma-se a isso a inclusão de novas variantes. Professor, o Brasil pode chegar no nível de descontrole total dessa pandemia? Eu diria que ele já está. Eu acho que isso já ocorreu. Nós começamos a avisar isso no nosso comitê, enquanto eu dirigi o comitê do Consórcio Nordeste de combate ao coronavírus, em outubro. Começo de novembro, nós já tínhamos todas as indicações de que o Brasil estava numa segunda onda, com crescimentos simultâneos de casos em todas as 5 regiões do país. Fizemos outro aviso no dia 18 de dezembro. E no dia 4 de janeiro, eu fiz um aviso público de que se o Brasil não entrasse no lockdown nacional e começasse a vacinar as pessoas a um nível muito maior do que estava planejado à altura, nós teríamos uma catástrofe histórica e não conseguiríamos dar conta
do número de vítimas fatais no país. Nós teríamos um colapso sanitário seguido de um colapso funerário. E, infelizmente, essas previsões que não foram ouvidas, evidentemente, se materializaram agora no final de fevereiro. Mas a situação para março parece ser ainda mais tétrica. Nós podemos ter o pior março da história do Brasil, de todos os tempos, que tange a perda de vidas humanas. Professor, o senhor concluiu? Eu vi que... Não, conclui sim. Tá. Acho que eu no horário errado aqui. Não, tranquilo. Eu queria falar dos impactos para além da morte, né? Obviamente, o impacto final da Covid, que é trágico, é justamente a morte, as pessoas que estão perdendo familiares. Às vezes, eu tenho um caso de uma amiga que perdeu o pai, vô e o irmão. Então, né, a gente tem visto famílias sendo destruídas e, claro, cada vez mais chegando próximo da gente, né? Eu queria saber, para além desses impactos da morte, ainda há muitas dúvidas também sobre a doença, apareceram novas variantes, né, casos de reinfecção e casos, inclusive, de pessoas que ficaram com sequelas. Para citar algumas que eu li na imprensa de uma forma geral, a falta de olfato e paladar que permanece, registros de pessoas que há 6 meses, por exemplo, estão ainda, não voltaram o paladar, o olfato, quadros de trombose agravados, dificuldade respiratória longa, então uma pessoa que tinha até uma vida relativamente saudável não consegue mais retomar a prática de exercícios físicos. Eu queria saber o que já se sabe, o que a gente também pode projetar desse outro lado, né, lado ruim, péssimo da Covid-19. Bom, eu tenho mencionado isso, que nas equações de uso hospitalar de leitos, quase ninguém está dizendo que existe uma demanda reprimida de pacientes com sequelas crônicas da Covid. A senhora mencionou algumas, né? Sequelas neurológicas, a insuficiência respiratória, muito comum, a insuficiência renal, nós temos quadros de insuficiência cardíaca, e estão aparecendo quadros os mais diversos possíveis, porque o vírus tende a atacar o corpo inteiro e a resposta imunológica exacerbada que desencadeia, por exemplo, os quadros de trombose que a senhora mencionou, ocorrem em diferentes sistemas do corpo humano. Mais uma razão para a gente evitar o número de casos, mesmo que eles sejam leves, não precisem de internação no primeiro momento, eles podem levar a quadros mais graves crônicos. Então, além dos quadros agudos de Covid, além das outras doenças infecciosas respiratórias ou endêmicas do Brasil, que tem uma demanda agora aumentada nesse período do ano, chegando até o inverno. Além das outras doenças normais que ocorrem no país, né, nós vamos ter uma demanda gigantesca de pacientes com sequelas crônicas. O Sistema Único de Saúde brasileiro não tem condições de resistir a essa tsunami de pacientes. E por isso que eu digo que o colapso aqui em São Paulo e em outros estados é muito mais iminente do que a gente está sendo levado a crer pelos documentos e pelas entrevistas oficiais. Porque quando você passa de 85%, você chega a 90%, o colapso já ocorreu. É uma questão de horas, talvez um par de dias, para chegar a 100%. Mas o colapso já ocorreu, as filas de espera já começam a ficar enormes, como nós temos hoje em São Paulo, em Natal, em Salvador, no Rio de Janeiro, em Manaus, né, em Fortaleza, em Porto Alegre, em Florianópolis, enfim, esse é o Brasil inteiro. As 5 regiões estão caminhando para o mesmo abismo. Professor, agora eu quero discutir com o senhor a questão da vacinação. No começo, o presidente da República desdenhou da vacina da Coronavac, em parceria do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac, apostou suas fichas exclusivamente em um único imunizante, da AstraZeneca, em parceria Oxford-Fiocruz. Professor, mesmo que a gente comece a vacinar, que outros imunizantes cheguem ao Brasil, no horizonte a médio e a longo prazo, é possível que, se todos esses novos imunizantes, essas doses cheguem, a gente consiga chegar no final do ano com a desaceleração da pandemia, na sua avaliação, ou não, a gente está muito distante disso? Bom, nesse momento nós estamos muito distante, mas nós precisaríamos multiplicar por 5 a 10 vezes o número de pessoas vacinadas por dia
e precisaríamos aumentar radicalmente as ofertas, o menu de vacinas disponíveis para os brasileiros. E não só as 2 vacinas que estão sendo usadas nesse momento, mas também todas as opções, em particular as vacinas de dose única, que permitem a gente ganhar tempo. Então, se nós tivéssemos entre 2 e 3 milhões de pessoas vacinadas por dia, em 90 dias, nós teríamos uma população, né, um número de pessoas vacinadas grande o suficiente para ter uma queda radical do número de transmissão de vírus, né, de pacientes infectados. E isso é que você precisa fazer, você precisa de um plano de contingência para os próximos 3, 4 meses. Não adianta só pensar em trazer vacina aqui em julho ou em setembro, porque antes disso nós podemos ter, se a média de óbitos aumentar para 3 mil óbitos por dia, se você mantiver isso por 90 dias, você dobra o número de mortes do Brasil atual e chega a mais de meio milhão de brasileiros mortos. Isso é inconcebível, é inaceitável. Sobre essa questão da vacinação, a gente sabe da história ou do histórico de campanhas de vacinação bem-sucedidas no país. E a gente está vendo agora, para além de problemas logísticos, por assim dizer, com relação à vacina e de falta de vontade política, a questão do movimento anti-vacina, que cresceu muito nos últimos anos, até desde antes da pandemia. E aí eu queria saber a que o senhor atribui isso, professor, a esse negacionismo que ganhou muito terreno, principalmente com a chegada desse governo, já que o próprio presidente é negacionista, ou há uma descrença na medicina, na ciência? Ao que o senhor atribui? São vários fatores, né? O Brasil tem taxas muito altas ainda de aceitação da vacina. A penetração de vacinas no Brasil, do ponto de vista de uso, né, de aceitação, é muito alta, comparada, por exemplo, com os Estados Unidos, da onde esse movimento negacionista foi criado. E o mecanismo é bem simples, é a transmissão de informação falsa e exemplos como, né, de pessoas que ocupam cargo de altíssima responsabilidade e que não têm o preparo e nem a condição humana, né, de desempenhar esse papel como o primeiro mandatário do país. Num país como o nosso, onde o conhecimento científico é muito pequeno, onde o conhecimento médico também é muito pequeno, a educação científica nunca teve uma valorização devida. Um presidente da República continuamente desdenhar, fazer troça, diminuir as perdas e o sofrimento humano causados por essa pandemia, com os meios tecnológicos que nós temos hoje de disseminação de informação, como a internet, levam à criação de movimentos como esse, de bolhas, né, de negacionismo que contribuem para a nossa tragédia atual. Né? Qualquer nação no mundo atualmente que tivesse um presidente que fala o que esse fala, já teria tomado uma providência institucional. Né? Agora, como nós não fazemos isso, nós temos além da pandemia, nós temos um pandemônio político causado pelo exemplo do mandatário mor do país, que não abraça e consola as vítimas, não oferece um plano nacional, não oferece nenhuma perspectiva de nós sairmos dessa crise e, pelo contrário, desdenha e desmerece aqueles que estão tentando trabalhar para o Brasil sair dessa pandemia o mais rapidamente possível. Professor Nicoleles, hoje o governo cubano anunciou que a sua vacina Soberana 2 entrou na terceira fase, né, de testes aí. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, se o senhor tem conhecimento, o que o senhor pode falar para a gente sobre essa vacina cubana Soberana, que em sucesso, vier a ser um sucesso aí de fato, seria o primeiro imunizante latino-americano aqui na região. Eu queria que o senhor pudesse trazer para a gente o panorama desses estudos aí da vacina Soberana de Cuba. O problema de coisas, de medicamentos de Cuba, com o qual eu tenho uma grande admiração, né? A medicina cubana familiar é um dos exemplos do mundo, mas o problema são os dados. Cadê os dados? Eu não posso falar nada sem dados. Então, a Cuba tem anunciado que está desenvolvendo essa vacina, que tem um efeito muito importante, mas a gente ainda não viu grande coisa em termos de resultados publicados, de resultados comunicados. Colegas meus que são
grandes especialistas no Brasil, na área de infectologia, têm a mesma questão. Onde estão os dados? Para a gente ver se é tão bom assim, né? Porque a gente sempre diz isso, a prova está no pudim, né? Todo mundo diz que tem a melhor receita do pudim, mas a hora de você vai lá, faz e prova para ver se é a melhor receita. Eu gostaria de ver também. Então o senhor está dizendo que talvez falte transparência nesse caso? Não, eu não diria transparência, faltam realmente tabelas e resultados numéricos e coisas que a gente, como cientista profissional, né, ciência profissional não é fla-flu. No Brasil houve uma polarização muito grande política de ambos os lados sobre medicamentos e vacinas e muita gente falou muita bobagem sem ter os dados. Eu só falo com dados na minha mão. Né? E eu teria ficaria muito feliz que Cuba tivesse uma vacina eficaz, porque, novamente, é um esforço nacional de um país que tem uma medicina familiar de grande nível. Agora, gostaria só de ressaltar que se o Brasil tivesse investido dinheiro corretamente e criado um consórcio nacional no começo da crise, nós já podíamos estar com a nossa vacina pronta. A vacina brasileira, porque o Butantan e a Fiocruz, o Instituto Manguinhos, na minha opinião, junto com os maiores especialistas brasileiros, poderiam fazer parte de um consórcio para desenvolver a Santos Dumont, a vacina brasileira, porque uma vacina de vírus atenuado, por exemplo, eu acho que certamente o Brasil poderia ter desenvolvido. Tem know-how e tem gente que é capaz de fazer isso. Faltou novamente uma opção política clara, né? Não, imagina, professor, não, isso que o senhor mencionou é bem importante, porque ficou muito na discussão do tal do IFA, né? Do agente, da dependência, vamos dizer, para outros países. Mas quer dizer, havia um caminho, portanto, interno, caso, obviamente, isso fosse mais do que pleiteado, não é pleiteado a palavra, investido. Seria isso? Claro, eu acho que todo o país que entendeu a mudança geopolítica que a pandemia trouxe para o mundo, e isso você tem gente que estuda isso tempo integral, né? Inclusive no Brasil, percebeu que a jogada fundamental dos Estados nacionais era criar vacinas nacionais e não vacinas criadas por empresas privadas. Então a China fez isso, a Rússia fez isso, a Índia fez isso, e hoje elas negociam, esses países, quase que num comércio de escambo com países menores, trocas de vacina por vantagens comerciais ou outros produtos de interesse. Ontem eu vi a notícia que Taiwan estava disposta a negociar a venda de microchips em troca de vacinas. Então, é muito curioso, né, que um país com a tradição em medicina tropical que o Brasil tem, é um dos líderes do mundo, com institutos de renome internacional como o Butantan e a Fiocruz, e com grandes especialistas nessa área de reconhecimento mundial, não tenha investido tudo o que fosse necessário, porque dinheiro não é problema para o Brasil. O Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares de reservas cambiais, e nesse momento era para jogar dinheiro em tudo que é necessário para combater a pandemia, assinar o cheque sem olhar para trás. Né? O ministro da Economia tinha que ir lá para um puxadinho no canto do palácio, lá só assinar o cheque, entendeu? Para o que o Ministério da Saúde pedisse. E ao invés, não, a gente fica com esses debates absurdos, né, sem auxílio financeiro para as famílias que estão passando necessidade, os trabalhadores estão ficando desempregados, não tem como sustentar suas famílias, num país que tem dinheiro em caixa. Tá? Se o Brasil tivesse quebrado, era outra história, mas o Brasil não está quebrado. O atual governo está quebrando o Brasil, mas essa é outra conversa. Né? A Nova Zelândia fez tudo o que tinha que fazer, múltiplos lockdowns. A semana passada fechou a capital Auckland por causa de um caso não descoberto, e o PIB da Nova Zelândia cresceu 2,5% no ano passado. Então, né? E se a crise sair de controle no Brasil, se o Brasil virar um pária mundial, uma colônia de infectados pelo coronavírus, né? As mercadorias brasileiras não vão ter mercado. O comércio externo brasileiro vai ser completamente bloqueado. O agronegócio brasileiro vai perder bilhões, porque ninguém vai comprar comida do Brasil de um país onde a maior parte da população está infectada. Então, o Brasil vai ter uma crise econômica decisiva, a maior da história, se não fizer nada para combater a pandemia. Se fechar o país e combater em 20 dias, se sai bem. Essa é a história das pandemias na história da civilização. Em 1918, nos Estados Unidos, quem se fechou corretamente teve o melhor desempenho econômico
nos anos 20. E é o que não estamos vendo por aqui. Conversamos com Miguel Nicoleles, neurocientista e professor da Universidade de Duke. Nicoleles, muito obrigada pela participação, trazendo aí esse panorama, essa análise, esclarecimentos sobre esse cenário catastrófico que infelizmente estamos vivendo. E até uma próxima oportunidade, professor. Muito obrigado pelo convite e se cuidem aí.